Sejam muito bem-vindos, esse é o canal Foodtech, os bastidores do Food Service. Eu sou Renato Feroldi. Eu sou Vini Baggio e hoje estamos aqui com a Ana da Kozak Arquitetura e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre ela, quem ela é, se apresentar um pouquinho rapidamente. Olá pessoal, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou a Ana, arquiteta, com pós em gerenciamento de projetos, especialista em cozinhas profissionais e estou aqui hoje para bater um papo com vocês. Muito bem, como nasceu a arquitetura de cozinhas na sua vida? Bom, veio por um acaso. Na verdade, quando eu fui prestar, escolher a profissão, né, para o vestibular, eu nem sabia o que eu queria. E aí, queria fazer alguma coisa que não tivesse relação com aquilo que eu vivi desde a infância. Eu nasci no varejo. Eu nasci dentro de um supermercado, praticamente, né? A minha família veio do varejo, então eu vi toda a operação acontecendo ali. E aí eu não queria, a única certeza que eu tinha era que eu não queria operar, eu não queria aquela profissão. E aí fui fazer orientação vocacional, fui atrás e acabei fazendo arquitetura. Em 4 anos que eu estava fazendo arquitetura em Minas, no último ano eu vim para São Paulo e para trabalhar, porque lá não tinha oportunidade de fazer estágio e eu queria fazer algo diferente. E vim para São Paulo e aí, fazendo o último ano, eu fui convidada a trabalhar numa multinacional, desenvolvendo projeto como estagiária, né? Fazendo projetos para o varejo de supermercados. E dentro dessa multinacional tinham vários departamentos da própria arquitetura, todas as engenharias. E eu fui passando um pouquinho em cada um até que eu pedi transferência, fui fazer intercâmbio na Espanha, porque a empresa tinha o escritório lá e eu conseguia transferência para lá também. E da faculdade, fiquei um tempo lá na mesma empresa, voltei e continuei fazendo projetos para o varejo, para os supermercados. E aí eu fui trabalhando para diversos escritórios dessa equipe que já trabalhava nessa multinacional e fazendo projetos para a área de perecíveis, de grocery, né, que envolve peixaria, padaria, rotisseria, restaurante, até que o cliente me chamou para atender diretamente com os projetos, com as demandas que eles tinham. E nesse meio tempo, eu conheci o meu marido, que também é arquiteto, que já tinha um escritório. E aí ele falou, bom, você já está com uma demanda aí de projetos, por que você não monta seu escritório e vem aqui que eu te dou uma mesa? E aí você começa a fazer seus projetos de cozinha profissional. E foi aí que começou a Kozak. Aí a gente montou em sociedade a Kozak Projetos, que é o escritório especializado em cozinhas profissionais. E a Kozak existe desde quando? Desde 2010. Uau, bacana. 12 anos aí. 12 anos, completamos agora em agosto. Você tem ideia aí nesses 12 anos de quantos projetos vocês atuaram? A quantidade de metros quadrados aí de experiência que vocês agregaram no mercado? Nossa, então a gente tentou fazer essa conta da quantidade de projetos, a gente não conseguiu chegar no número exato, mas a gente tem uma ideia que é em torno de 2 milhões de metros quadrados projetados. Bastante experiência. Tem um pouquinho, né? E nesses 12 anos de Kozak, qual a evolução que você enxerga do mercado do food service? Porque a gente sabe que a tecnologia muda muito, né? A cabeça das pessoas acho que mudou um pouquinho também nesses 12 anos. O que você mais enxergou? O que você sentiu nesses 12 anos? Bom, eu lembro que quando eu comecei fazendo os projetos lá de supermercado, dessa área de perecíveis, né? As áreas, elas
era uma área enorme destinada para a área de preparo. Então a gente tinha ali, em média, 1/3 do salão de vendas destinado para preparo e estoque. Então era uma área considerável. Se a gente pensar nisso hoje, imagina, né, o metro quadrado e esse movimento das lojas. As lojas, elas diminuíram muito porque mudou, né, a tipologia, mudou a forma do consumo, isso mudou muito. E o reflexo é que os ambientes eles diminuíram e a quantidade de colaboradores também. Então, a gente foi a transição, né, do trabalho mais otimizado, da tecnologia chegando. Eu lembro que, na época, a Rational estava começando a divulgar os fornos combinados, né, tentando entrar nesse mercado. E não era muito claro para o food service o que tinha aí, o que era um forno combinado, o que ele fazia, enfim, então... Acho que um receio também da tecnologia, né? Com certeza. Brasileiro, eu sinto que o brasileiro tem um receio de tecnologia, ele fica com o pezinho atrás até que você consiga realmente provar que aquilo vai ser benéfico para ele, vai trazer algum benefício, uma redução de custo, que é muito importante. A primeira coisa, né? Se os números mostram se o número ele já vem positivo, então alguma coisa boa tem, né? Bom, a tecnologia, é importante a gente já citando isso, perguntar para você, Ana, a importância então da tecnologia e a produção antecipada e a importância de uma rede, de um restaurante, implantar a produção antecipada na sua operação. É sem dúvida um ganho enorme, né, Renato? Implantar a produção antecipada, você ganha planejamento, você consegue ter um planejamento de compra, tanto de matéria-prima, de produto, você consegue selecionar os seus fornecedores. O desperdício, você não tem desperdício, ou se tem é mínimo. Você consegue otimizar seu espaço, porque você consegue trabalhar com o mesmo equipamento em operações alternadas e ter redução de equipe também, de colaboradores. E fora que você tem um produto padronizado, que o cliente gostou, ele vai voltar e ele quer aquele produto daquela forma, daquele jeito, né? E o desperdício, eu já falei, né? E o desperdício porque tudo isso reflete nos números, né? Nós estamos falando aí de desperdício. Então, significando que tem equipamentos que ficaram obsoletos ou estarão obsoletos daqui a um tempo. Você poderia citar alguns? Sim, o mais importante é conhecer o cardápio, né, da sua operação. Isso não quer dizer que o cardápio ele precisa ser engessado. Mas se eu te apresentar um cardápio e você fizer um projeto em cima desse cardápio, não quer dizer que eu não posso mais mudar meu cardápio. Nunca mais. Não é bem assim. Qual que é a ideia, né, do cardápio? O cardápio é uma base para a gente entender essa operação, seja ela a operação que já esteja acontecendo ou não, né? Uma operação que vai começar. Então, os equipamentos, a gente, quando vai fazer o projeto, a gente se baseia nessa operação daquilo que vai ser usado. Então, por exemplo, o fogão, tem operação que já nem usa mais fogão, né? Tem operação que já não usa fritadeira. Então, você consegue eliminar um monte aí de áreas e equipamentos com apenas um equipamento operando, né? Como, por exemplo, forno combinado, Aivario, Firex. São equipamentos que possivelmente substituem o fogão e outros itens da sua cozinha. Chapa. E com isso temperatura agradável na cozinha, Sim. metragem menor, quantidade de funcionários também menor, operando a cozinha. E otimização do próprio trabalho, né? Sim, Você consegue... facilidade, né? Traz segurança também.
Bastante benefício, né? Desperdício praticamente zero. E a segurança alimentar, né? Segurança alimentar. Poxa, esse é um assunto importantíssimo, né? Polêmico. Polêmico porque a contaminação cruzada. Qual a importância de um projeto arquitetônico evitando contaminação cruzada, Ana? Isso é uma coisa que eu falo bastante lá no Instagram da COSAC, né? De fluxo. Qual é a importância desse fluxo, né? O projeto, quando a gente faz o briefing, né, inicial, entende a operação, um dos primeiros desenhos, ele começa com o fluxo. Por que o fluxo? Porque é ele que vai dar a ordem das coisas, né? Dos ambientes, da operação. Então, o fluxo é o fluxo que determina a entrada e saída do limpo, do sujo, do produto, dos colaboradores, da higienização, dos resíduos. Então, isso é super importante para quê? Para que o limpo não cruze com o sujo, para que o sujo esteja numa área protegida e não tenha esse problema da contaminação com aquilo que está sendo preparado, ou com aquilo que está saindo. Então, o fluxo, assim, a gente fala, a gente repete, ele é importante mesmo e a gente tem que estar atento com ele em todos os itens de recebimento, de saída, de operação e de tudo que está acontecendo ali na cozinha. Então, esse é um ponto, então, que tem que deixar ali um asterisco, negrito, né? Deixar em caixa alta. Com certeza. Acho que é um ponto de atenção, né? O fluxo da operação, né? Bacana. E você comentou de ter que conhecer o cardápio, de ter que conhecer um pouco da operação, né? Então você tem que entrar na cozinha, você tem que estar lá, né? Pelo menos, não sei, por um dia, pelo menos ali conhecendo. Existe alguma resistência de donos ou de chefes quanto a isso no mercado? Total. Bom, nós na COSAC a gente tem essa prática, né? De pedir essa abertura para os clientes, da gente viver 1, 2... É o mínimo, né? dias, né, na operação. Preencher um briefing, você precisa realmente visitar, entrevistar, conhecer. Justo, Renata. Então a gente precisa vivenciar isso daí para a gente poder passar para o projeto aquilo que realmente vai funcionar, né? Ah, mas eu já tenho os números, eu já sei quanto é o meu recebimento, quanto é a minha saída, mas a operação no detalhe a gente só vê na hora que tá lá. Então, assim, um exemplo, o frango assado, quando a gente foi fazer a reestruturação das cozinhas no novo formato, eu passei 3 dias na cozinha vendo toda a operação, anotando tudo, que entrava, que saía, quem operava, o que estava acontecendo ali, mais as visitas pontuais que eu fazia para tirar algumas dúvidas. E aconteceu já agora, recentemente... a gente recebeu um pedido, né, para desenvolver uma proposta de um café que serve pratos e tal. E essa possível cliente estava passando por uma dificuldade, fluxo cruzado, armazenamento, precisava melhorar, otimizar a operação. E aí eu expliquei para ela esse processo, como que a gente fazia. E aí ela pediu desculpas e falou, olha, infelizmente eu não vou poder abrir a minha operação para vocês, porque eu trabalho nela já faz 10 anos, fui eu que desenvolvi tudo, então infelizmente a gente não conseguiu ir adiante por receio, que a pessoa ficou com receio de abrir a casa dela pra gente, né? Então... é uma coisa assim, até às vezes falta de informação, sabe, dos empreendedores. Por quê que eu falo? Porque a gente trabalha com redes, com operações mundiais, a gente assina termos de compliance realmente com segredos de receitas, né, realmente, né, ali. E a gente não pode mesmo abrir nada de nada, nenhum dado de um cliente pode ser aberto para outro.
todo o know-how ele é muito bem protegido, né? Sim. Então fica também como uma orientação aí para os empreendedores que não precisam ter receio, não precisam ter medo disso, porque a gente precisa dessas informações. A importância do projeto é assim, suma importância, porque, por exemplo, né, Marcos Lemones, que apresenta o programa The Profit, ele coloca que é de suma importância 3 pilares para uma empresa ir bem, que é ter bons processos, bons produtos e também pessoas. Não funciona sem. E eu acrescento o projeto. Se o projeto nasce errado, se a arquiteta não consegue entender a operação e fazer um projeto, realizar um projeto coeso com aquela operação, tudo estará errado. Sim. A raiz está nascendo errada, tá tudo errado. Então não vai ter processo, não vai ter bom produto, as pessoas estarão trabalhando errado, né? Então é uma pena ouvir isso de você, que tem pessoas profissionais que não são profissionais, não querendo que você seja inserida naquele processo para entender as eficiências e deficiências daquela operação. Sim. Aquela operação ela tem que ser eficiente. E você entende isso para dar as soluções. E a pessoa não quis. Uma questão do quê? De ego, né? Possivelmente. Mas eu acho que é essa informação mesmo, sabe? Que a gente precisa trazer para esses empreendedores, para esse meio que ainda não entende a função do arquiteto especialista, né? Hoje, lá na COSAC, a gente trabalha atendendo diretamente ao cliente, que já conhece o nosso trabalho, ou que chega por indicação, ou por qualquer outro meio. A gente trabalha atendendo os arquitetos que não têm essa especialidade. Então, tem os escritórios de arquitetura que fecham os projetos e tem os restaurantes, tem as cozinhas. Então, eles contratam a COSAC para desenvolver a parte técnica, né? E fora isso, tem os empreendedores que já conhecem esse trabalho, as grandes redes que já sabem dessa necessidade, então eles já buscam os escritórios especialistas com esse know-how, né? Eu acredito que é um processo mesmo de conhecimento, sabe? Eu acredito que eu chegar pessoas para vocês lá, vocês atuam desde o planejamento até a operação, né? Eu acredito que deve chegar pessoas que não sabem nem por onde começar. Sim, totalmente perdidas. Tem talvez uma ideia, né, que quer começar uma operação, mas não tem a menor ideia. Não tem ideia, só sabe que quer abrir um negócio. A minha ideia é abrir um restaurante. Não sabe nada que envolve, né? E aí a gente começa esse bate-papo, até aconteceu essa semana, de um cliente falar: nossa, Ana, mas eu já opero aqui faz 15 anos, eu nunca parei para pensar nisso. Tudo que envolve, né? Tudo que envolve e são números, né? Fala, nossa, mas vocês trabalham tanto com números. E trabalha mesmo. Eu preciso saber quanto que um refrigerador tem a capacidade de armazenamento, quanto que o congelador, quanto que eu vou produzir ali, quanto que eu vou precisar para fazer a rotatividade da semana, quantas vezes eu vou ter esse recebimento, quantas vezes eu vou ter a saída. Só isso basta? Não. E se você quiser expandir? E aí a gente também tem que pensar nessa expansão, porque isso acontece com frequência. O restaurante, a loja, a cozinha está aberto, foi planejado com aquele número, deu super certo, 2, 3 meses depois já não está atendendo. E eu acho que a ideia é essa, né? A ideia é expandir, A ideia né? é essa, mas a gente tem que ter uma margem. Então a gente não pode trabalhar só com os números que foram planejados ou que já estão ali, né? A gente precisa pensar nessa expansão, sempre. Legal, bacana. Muito bem. Na pandemia, houve uma explosão de Dark Kitchen. Gostaria de ouvir de você qual é o futuro da Dark Kitchen com a normalização dos restaurantes. Tá, bom, a gente participou desse processo, né?
Em 2020 a gente estava num projeto também de Dark Kitchen, que inclusive deu super certo e Então conta pra gente. foi bem legal. Essa nossa cliente, a gente já tinha feito uma cozinha para ela há uns 5 anos atrás. Agora 8, né? Quase. E aí ela trabalhava com eventos com a pandemia acabaram os eventos. E aí ela resolveu abrir uma cozinha destinada... Ela começou a fazer marmitas em casa, o negócio deu muito certo, e marmitas para esse público que ela já atendia nos eventos, no corporativo, mas para pessoa física. E aí a demanda foi aumentando, ela sentiu a necessidade de abrir um espaço, sair da casa dela, um apartamento, e aí ela me chamou e falou, vamos abrir uma cozinha, fazer uma cozinha bem feita e tal, e hoje ela está com as portas abertas, não é mais uma dark kitchen, não atende só o delivery. Deu tão certo que ela abriu as portas e começou a atender. Então assim, eu vejo que é um processo, né? As dark kitchens, elas funcionam muito bem mesmo, porque a demanda aumentou consideravelmente, né, de delivery, os pedidos, e para quem fez o negócio bem feito, direito, dá muito certo. Dentro das normas, né? Justamente. Isso dá muito certo, porque aí reflete no produto que vai chegar na sua casa, né? Agora, com a explosão e com talvez o desespero daqueles que estavam operando em casa, que abriram sem estrutura, sem o mínimo de conhecimento, de vigilância sanitária, de sem cuidado, normas, né? sem normas nenhuma, aí tem um tempo, né? Eu entendo que esse prazo, ele se limita aí. Ana, nós falamos aqui de normas. Cite algumas normas necessárias para você desenvolver um projeto de arquitetura para cozinha, para o food service. Ah, legal. Bom, é assim, impensável a gente fazer um projeto sem seguir as normas, né? As legislações aí que tem. E são várias, são muitas. Então, a gente sempre começa num âmbito federal, né? Com as normas de Anvisa. Da federal, a gente vai para estadual. Para estadual, vai para municipal. E depois da municipal tem as locais, que dependendo se é um estabelecimento que está dentro de um condomínio, dentro de um shopping, a gente também tem que seguir. O shopping, ele tem um manual técnico, cada shopping tem a sua própria legislação, suas próprias normas, então a gente tem que seguir à risca, porque vai passar pelo comitê técnico. E fora isso, tem a de segurança do trabalho, a 9050, que é de acessibilidade. Então, tudo isso faz parte do mundo da cozinha também. Além das normas de arquitetura, da engenharia, tudo que a gente tem que seguir, tem as específicas de cozinha, que é relacionadas a revestimento, piso, parede, forro, iluminação, né, proteção de aberturas, as telas que a gente tem que colocar nas janelas, não pode ter entrada de nenhum tipo de insetos, roedores, tudo por conta da segurança alimentar e da segurança do trabalho, que isso são itens extremamente importantes, né? Você ter uma equipe trabalhando num ambiente seguro, que o piso não é escorregadio, que você não vai ter problema de explosão, que você não tem problema com a entrada de insetos, roedores, enfim. Pouca coisa que eu tô citando aqui, mas é um leque gigante. Isso aí é pro nosso ouvinte ou telespectador que está assistindo o Fujitec ter a noção da importância do arquiteto, da arquiteta num projeto de cozinha. O especialista, né? Acho que para isso que a gente tem especialistas no mercado. A gente não tem como conhecer de tudo, de todos os assuntos e abraçar todos os assuntos, né? A gente precisa de uma equipe multidisciplinar como a da COSAC
que consegue te atender desde ali do planejamento, do projeto, da nutrição. Vocês têm chefes também, vocês contam com chefes também. Então, tudo isso para poder entregar um projeto bem completo e bem certeiro, né? Sim, isso é primordial, né? O que eu falo, os escritórios de arquitetura, quando eles procuram a gente faz com muita satisfação essa parceria. Isso é muito legal. Por quê? Porque eles entendem que precisa dessa especialidade dentro do projeto dele, né, de arquitetura. Então, isso é muito legal. E a gente precisa mesmo dessas parcerias, porque eu, como arquiteta, eu preciso de um chefe que vai elaborar um cardápio bem feito, eu preciso de uma nutricionista que vai desenvolver toda a parte de documentação. É uma equipe, né, que precisa estar muito bem unida ali para o mesmo propósito, que é um projeto bem feito, Sim. que funciona. Parceria é extremamente importante e por isso queria agradecer a Bom Tempo, que está fornecendo espaço aqui para gente. A Bom Tempo que faz móveis para cozinhas, para o food service, para casa inteira. E também a Outbit, que ela faz locação de equipamentos de TI de alto desempenho. Então, obrigado aí aos parceiros. Os contatos estão aqui na descrição. E vamos continuar com o nosso papo aqui com a Ana. Então, você acabou de citar referente à locação de equipamentos de tecnologia. E só para lembrar que a Ana sabe muito bem disso, a pessoa que vai iniciar o negócio no food service, ele não precisa adquirir todos os equipamentos, ele pode locar. Inclusive nós citamos aqui, né, Dark Kitchen, ele pode muito bem iniciar a operação dele de uma produção antecipada numa Dark Kitchen, né? Então eu gostaria de ouvir de você, Ana, qual o futuro dessas empresas que locam equipamentos, que locam espaços para utilização de um início de operação ou até de uma expansão? Perfeito, Renata. Eu entendo que é uma porta de entrada para quem não tem essa estrutura. Para quem quer fazer o negócio funcionar, para quem quer ter um negócio bem feito, mas ainda não tem essa estrutura, porque precisa, né? Os equipamentos, eles são caros. Para ter um espaço bem montado, você precisa de um investimento considerável, mesmo que ele seja pequeno. Então, eu entendo que é uma porta de entrada para quem quer começar um negócio pequeno. Eu já ouvi algumas vezes, mas não vale a pena, tal. Vale a pena se você colocar, você precisa fazer conta, você precisa ver por quanto tempo você pode locar aquele espaço, você não precisa ficar a vida toda. Sim. Agora, se você fizer uma conta com os números daquilo que você está produzindo e de repente ver que vale a pena, por que não? Você não vai pagar um aluguel constante, você não vai ter um custo fixo, você vai trabalhar com margens em cima da sua realidade daquele momento, porque tem essa também. O food, ele pode oscilar, porque as pessoas, os hábitos mudam, as pessoas mudam, os ambientes mudam, as necessidades mudam. As tendências, né? As tendências, e por isso que os cardápios também, eles mudam constantemente. A gente está fazendo ajustes, né? Então esses ajustes, eles acontecem e eu entendo que com esses espaços também é uma ótima opção. Não, muito bom. E eu tenho certeza que essas informações suas de suma importância para aquele que está assistindo a gente, ouvindo a gente, e estará aqui no nosso canal muito mais pessoas como você, oferecendo riqueza de informação, que é super importante para quem quer investir no food service, expandir no food service, ter informação, contratar profissional de informação e de informação para que possa ser coeso, né, nesse andar aí no segmento. E o Instagram da Cosac tem bastante dica, né? Eu vejo que vocês sempre postam algumas dicas, algumas coisinhas. Deixa o Instagram aí pro pessoal seguir e começar a conhecer um pouquinho do trabalho de vocês. Qual que é o Instagram de vocês? Legal, Cosac Projetos mesmo, tudo junto. Então podem procurar lá, a gente sempre coloca dicas, referências. Esse ano a gente fez uma
uma programação mensal, colocando assuntos principais. E esse mês a gente está falando das padarias. Inclusive, dia 16 é dia do pão, né? Então, a gente vai sempre atualizando, né? Dicas de revestimento, dicas de equipamentos e trazendo também as novidades de tecnologia, de equipamentos que estão em conformidade com agora exigências de sustentabilidade, que os projetos têm exigido bastante, né? Então... E você poderia dar um spoiler referente a esses equipamentos, alguma coisa aqui pra gente? Sim, claro, porque agora os grandes projetos, eles pedem, né, para entrar no processo de certificação. Então tem uma lista, né, de itens que a gente precisa seguir. A questão é que a gente ainda está num processo inicial, a gente ainda não tem tantos equipamentos disponíveis que atendam às normas que hoje são normas que vêm de fora, né? Elas ainda não são tropicalizadas. Então, sim, tem, por exemplo, a redução de desperdício de água, qual é o tipo de torneira. Então, a gente sempre busca no mercado torneira com vazão até X metros cúbicos por segundo. Então, a gente está nesse processo, procurando esses equipamentos, buscando, fazendo teste de eficiência energética, de redução de água, de redução de resíduos. Nossa, falando em resíduo, gostaria de fazer uma pergunta para você referente ao lixo, né, que é um fator assim determinante, né? Eu vejo armazenamento de lixo com temperatura ambiente, lixo sem nenhum tratamento, a falta do Brasil da compostagem. Gostaria de ouvir de você o que você vê no mercado e qual o futuro do lixo no Brasil. Então, esse é um item que o pessoal está começando a se preocupar mais, né? Se a gente pegar alguns exemplos de hotéis, assim, os hotéis, por eles terem áreas para fazer compostagem, eles acabam se abrindo um pouco mais para esse tipo de coisa. O lixo, qual é a questão? Se a cozinha está implantada numa área que a retirada não é exclusivamente dela, acontece pelo condomínio, pelo shopping. Então, tem vários fatores que interferem essa retirada do lixo. Mas por que alguns têm o lixo refrigerado e outros não? Porque dependendo do local que essa cozinha está implantada, ela tem a exigência desse lixo. Dependendo do local, não, porque o lixo ele é retirado 2 vezes ao dia. Então, tudo vai depender dessa retirada, para onde que o lixo vai, se existe esse processo de separação. Então depende dessa operação em conjunto, não só do local. Mais uma vez a importância do arquiteto no projeto. Lá fora é muito utilizado o triturador, né? Aqui no Brasil não se tem tanta importância ou fornecimento de tais equipamentos. Você vê que nós temos essa deficiência de fornecimento de equipamentos, de trituradores e essa, como eu posso falar, cultura de usar o triturador na cozinha? Então, agora eu entendo assim que o pessoal está se abrindo também mais para isso. Mesmo as fábricas, né, as indústrias, eu tenho visitado bastante fábrica aí de aço inox, de equipamentos, para ver o que eles estão trazendo de novidade. E as compactadoras pequenas e de resíduos orgânicos também, que agora... Porque antes, se fosse 10 anos atrás, a gente não tinha essa opção de ter esses equipamentos numa escala menor de cozinha. Você precisava de um volume muito grande e de uma área muito grande para colocar esse equipamento. Agora não.
Agora a indústria, ela já está entendendo que essa produção e que essa separação e que esse lixo ele pode acontecer de uma forma, num volume reduzido. O que abre também a possibilidade para as cozinhas pequenas, médias, usarem esses equipamentos, né? Bacana. Muito bom. E Ana, a gente conversando aqui, você passou sua infância no supermercado, né? Não quis mais atuar no supermercado e acabou atuando no supermercado novamente, porém de outro lado, né? De outra forma. Eu fiquei pensando aqui que você levou isso, parece, como uma missão para sua vida, né? Você viu todos aqueles problemas, toda aquela dificuldade que sua família passou, seu avô, seus tios, e hoje você soluciona esses problemas para outras pessoas não passarem por isso. Isso foi algo que você percebeu rapidamente? Foi proposital? Não foi proposital porque você falou que até a arquitetura já foi indo de uma forma orgânica ali, né? Mas como que é isso hoje na sua vida, na sua cabeça? Ai, não, gente, eu só fui perceber essa relação há pouco tempo, assim, uns anos atrás, alguns poucos anos, que eu fui entender, falando, nossa, mas eu fugindo do varejo e cá estou projetando o varejo, né? Então, eu acho que é inconsciente mesmo, algo que a gente carrega como experiência de vida, né, e trazendo todo esse conhecimento atrás do balcão, toda essa vivência do dia a dia, vendo a farinha chegando, o bacalhau exposto ali e hoje tendo que pensar neles no espaço para cada produto, para cada entrega, né, de uma forma diferente. Então, eu só tenho essa clareza agora. Mas você entende isso como uma missão, como um propósito hoje seu? Levar essa solução realmente? Sim, faz parte desse meu propósito. Como arquiteta da COSAC, meu maior propósito é trazer esse conhecimento para os empreendedores que não fazem ideia que precisam do nosso trabalho. E para os empreendedores que têm ideia, mas têm até receio de pedir uma proposta porque acha que o arquiteto vai cobrar caro. Porque é caro pagar um projeto, porque é bonito falar que tem uma arquiteta fazendo. Caro é quebrar um negócio, né? Justamente. Então, eu entendo que a minha missão está aí também. Trazer essa experiência e mostrar para esses empreendedores que a arquiteta ela não precisa estar de salto, ela não precisa estar o tempo todo nos melhores lugares, não, mas ela pode estar ali operando, vendo a sua operação, vendo a gordura acontecer e dar a melhor solução para a sua gordura, para o seu lixo. Qual o futuro do food service? Qual o futuro do food service? Eu acho que é mais uma vontade desse futuro. É trazer essa clareza para quem opera no food service. É trazer conhecimento e é trazer instrução. Acho que é o mesmo propósito nosso aqui, né? Que é democratizar essa informação, né? Levar essa informação para que todos possam ter acesso e que possam fazer certo, né? Fazer certo, porque fazendo certo todo mundo sai ganhando, né? O consumidor sai ganhando, o empreendedor sai ganhando, os profissionais que estão envolvidos no segmento saem ganhando, né? Muito bem. Muito bom. E teria algum caso para você nos contar? Para a gente dar uma finalizada aqui do que já aconteceu numa cozinha, algum absurdo? Você teria algum caso para nos contar aqui? Ai, gente, tem vários, né? Então conta aí, nós gostamos de ouvir causos. Tem vários, assim. A gente já... Bom, de coisas que aconteceram, da gente encontrar amiguinhos, né? Animais na cozinha, pequenos, médios, grandes. A gente encontra durante as visitas, na hora de fazer levantamento, né? Algumas vezes. Super sério, né? Nós estamos falando de alimentação, né? Nós Sim. estamos falando de segurança alimentar.
nós estamos falando de lidar com pessoas, nós estamos falando aqui de um mínimo, né? De uma operação de comida, algo ser controlado, um ambiente controlado, com uma boa temperatura, insuflamento, né? Controle de pragas. E os proprietários, o chefe da cozinha, infelizmente não tem esse cuidado. E mesmo o cuidado com os colaboradores, com a equipe, que eu entendo que é a maior força ali que o negócio pode ter, né? É uma equipe bem cuidada, é uma equipe bem assistida, uma equipe que não escorrega no piso, que não escorrega na escada, que não tem problema com EPI, né? Com os materiais ali de proteção, que tem o jaleco certo para entrar numa câmara congelada e não sair ali. Tem os treinamentos constantes, né, necessários. Tem vários vídeos na internet de pessoas com panelas pesadas escorregando. Porque colocaram papelão por cima para evitar a água se propagar. Com isso deixou mais liso ainda o piso, o pessoal caindo com coisa ponte aguda, né? Você tem facas na cozinha. Fritadeira pegando fogo, e aí o profissional vai lá, que não é profissional, um balde de água joga na fritadeira, explode tudo. Então, a desinformação, né? Estamos no mundo de desinformação e precisamos propagar profissionais como você, Ana, no mercado para propagar a informação, né? Para que as pessoas tomarem cuidado na cozinha, porque é algo muito sério cozinha. E é isso, e o respeito e o cuidado com o próximo, né? Esse cuidado com a equipe. Se você tem o cuidado com a sua equipe, já vai refletir no cuidado que você vai ter com a comida que você vai entregar. Então é um ciclo, né? Tudo isso reflete a operação do seu negócio, o resultado dele. Sim. Como diz o João Branco, né? Não tem melhor forma de você demonstrar o amor ao próximo do que entregar o seu trabalho bem feito, né? E eu acho que é isso, né? A gente, desde cima, né? Desde o próprio empreendedor, do proprietário, né? Entregar bem feito para que os funcionários possam entregar bem feito para o consumidor, e é uma cadeia, né? É uma cadeia. É tão bom a gente comer uma comida bem temperada, gostosa, com um sabor fresquinho, por mais que a gente saiba que aquilo foi regenerado, mas é fresco, tá fresco, né? Então, poxa, isso é o respeito ao cliente, né? E a gente só consegue isso aí realmente tendo operação, né? Tendo um fluxo, tendo cuidado, tendo tecnologias, tendo profissionais naquela operação que ajudou aquela operação realmente ser coesa. Quebrando esse tabu, né? Que projeto não é para todos, mas sim. Sim. Projeto. Todos podem ter um projeto de arquitetura. Podem não, devem, né? Sim. Todos devem. Bom, Ana, só tenho a agradecer a sua presença aqui com a gente. E eu gostaria de ouvir de você as considerações finais, o que você tem aqui para deixar de mensagem para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, referente à sua profissão, qualquer mensagem que você queira deixar. Obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui. É mais uma chamada, né, para esses empreendedores que estão aí, e que nós, como COSAC, a gente quer trazer toda essa experiência do dia a dia, de 15 anos de trabalho, com muita bagagem aí, né? E a gente sabe que a gente pode sempre aprender com os novos empreendedores e mostrar que sim, todos podem e devem fazer um projeto, né? Não criar essa barreira, se informar, ir atrás, entender um pouco melhor do seu negócio, que ele pode dar certo. Bacana. Muito bem, se informar para não quebrar. Muito bom. Muito bom. Vai virar frase no Twitter. Muito bem. Bom, obrigado. Vou agregar aí? Da minha parte não, acho que a Ana já agregou muito, né? Aprendemos bastante aqui, trocamos uma conversa bem gostosa.
E espero que todo mundo tenha curtido também, tenha aprendido um pouquinho, leve um pouquinho para a sua vida, né? Para o seu estabelecimento, para o seu negócio. Acho que independente se for food service, acho que dá para você tirar informações para a tua vida e para o teu negócio. Ana, muito obrigado. Foi riquíssimo os seus ensinamentos aqui. Eu tenho certeza que as pessoas que estarão nos assistindo, ouvindo, ficaram muito impactadas com muita coisa que você passou aqui de informação e que servirá para o seu dia a dia de informação para a sua profissão. Muito obrigado mesmo. Obrigada a vocês. Obrigado, Ana. Obrigada, gente. Beijão, gente. Obrigado, gente. Até o próximo. Até mais. Até.